Fala, meu povo, seja muito bem-vindo à aula 82 do Inglês da Vida Real. Aula de hoje, essa aí que você está vendo na tela. O dia que o Titanic afundou. The day the Titanic sank. Esse aqui é um site chamado Days in Levels, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde tem dias históricos e ele fala sobre esses dias. Então, aqui tem o texto em inglês. A gente vai ler esse texto junto, vou passar com vocês, vou dar muita dica de vocabulário, pronúncia, um pouco de gramática, se for o caso, mas o foco aqui é ter uma coisa mais prática e focado, voltado para comunicação, conversação, tá bom? Para que você possa praticar inglês e se expor ao idioma da maneira mais prática possível. Esse é o inglês da vida real, tá? Se você, inclusive, tem interesse em se aprofundar e dar o próximo passo na sua jornada de aprendizado de inglês, link na descrição para o meu curso de inglês, que é o inglês da vida real. Tá aqui, tá bom? Tá aqui embaixo no link. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. O dia que o Titanic afundou. The day the Titanic sank. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque assim você me ajuda muito também, tá bom? É só clicar aqui embaixo. É de graça, não custa nada. Vamos lá, ó. In September 1985, setembro de 85, the wreck of the Titanic. O que é wreck? São os destroços, o que sobrou, né? The wreck. Os destroços do Titanic foram encontrados. Was found, né? Was found. At the bottom of the Atlantic Ocean. No fundo, at the bottom, né? Esse at the bottom é lá no fundo do Oceano Atlântico, tá? At the bottom. Aqui, ó, a pronúncia dessa palavra, fundo, é bottom. É um som de bottom. Bottom. Não é bottom, é bottom. At the bottom. Beleza? It was after 73 years. Foi depois de 73 anos, né? Porque ele vai falar aqui, ó, 912 ele afunda. Então eles acharam em 85. It was after 73 years. In 1912, the Titanic was the largest. 912, o Titanic era o maior, né? Quando ele fala the largest, large é de algo grande. O largest é o maior. Então, se tivesse ali, tem uma lista dos maiores navios do mundo, ele era the largest. Ele não era larger, né? Quando a gente fala de fazer comparações, né? Então, por exemplo, você fala assim, para tirar qualquer dúvida aí sobre a diferença entre largest e larger. Larger é uma comparação, é um comparativo. Então, comparação. The Titanic was larger than. O Titanic era maior do que. Você está comparando com outro navio. Quando você fala que the Titanic was the largest, ele era o maior, é o maior de todos, tá? É o superlativo, não tem comparação, ele era o número 1 na época, lá em 1912, tá? Então aqui ele era the largest, most modern, o mais moderno, most modern, and most luxurious, e o mais luxuoso, tá? Então aqui, ó, ele usou largest. Algumas palavras você não vai, não tem modernist, não tem luxurious, não. Aí aqui ele usa o most, tá? O most também dá essa mesma ideia. Então, o maior, o mais moderno e o mais luxuoso, tá? Então, primeiro, o mais luxuoso o quê? Ship, navio. No inglês tem essa ordem. Primeiro você fala as características e depois descreve o que é. Então, é o largest, mais moderno, mais luxuoso, navio, tá? In the world, do mundo, in the world. Some people said, algumas pessoas diziam, that it wasn't possible to sink it, que não era possível. O que é sink? Aqui no site, eles colocam aqui embaixo as palavras que estão em negrito, uma explicação. Então tá aqui, ó, sink, go underwater. É ir para debaixo da água, ou seja, afundar, tá?
Ele tinha essa história, né? Algumas pessoas diziam que não era possível afundá-lo. Some people said that it wasn't possible to sink it. The first and last journey of the Titanic, a primeira e última jornada do Titanic, first and last, was from British Southampton to New York. Foi de Southampton para Nova York. It was, aqui ó, ele tá usando formato de horas igual ao nosso. Isso não é muito comum, tá? Normalmente eles usam mesmo tipo 11h39 p.m. Né? It was 11:39 p.m. on April 14, 1912. Então, às 11h39 da noite, às 23h39 do dia 14 de 1912, de abril, when a man in a crow's nest saw a big iceberg in front of the ship. Quando um homem... O que é crow's? Crow's nest. Tá? Nest é um ninho, crow é o corvo, o ninho do corvo, né? Isso é aquela parte do navio, não sei se vocês viram o filme, mas tá aqui, ó. Crow's Nest. Vamos ver se aparece a imagem aqui, ó. Crow's Nest. Acho que vai aparecer aqui, ó. Tem, é isso, né? A parte do navio, né? É como se fosse um ninho de corvo, né? Essa parte aqui do navio que a pessoa fica ali, ó, observando, sabe? Não sei se tá dando pra ver aí. Aqui, ó. É isso aqui, né? Então, aquela cena do Titanic, ó, Crow's Nest, vamos colocar aqui, ó. Crow's Nest Titanic. Ó, Titanic. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó. O cara ficava ali, sentadinho no ponto alto, né, do lado da caldeira, observando, fazendo aquela... Então, é a hora que ele vê, né, essa cena aqui, ó, do Titanic. A hora que ele bate o olho e fala, meu Deus... iceberg, ferrou, né? Então, foi nesse horário aqui, às 11h39, quando um homem no crow's nest, when a man in a crow's nest, saw a big iceberg in front of the ship. Viu um grande iceberg na frente do navio, tá? Vou pegar esse trecho aqui, ó, in front of the ship. Vamos conectar essas palavras, porque tem muita coisa, né? Ó, in front of. Esse of, ele tem um som de V, of. Não é off, é of. In front of the ship. In front of. Ó, esse trecho aqui, ó. In front of. Repete comigo, vem aqui comigo. In front of. Meio que esquece o que você está lendo, as letras, o que está escrito, e vem comigo aqui, ó, no som. In front of. Foca no som. In front of. In front of. Aí depois, the ship. In front of the ship. In front of the ship. Of the ship. Ó como conecta, ó. Of the ship. Tá bom? In front of the ship. É assim, fica mais rápido, né? Mas não foque em falar rápido. Foque em conectar os sons. In front of the ship. In front of the ship. In front of the ship. Tá? A big iceberg in front of the ship. The ship turned sharply to the left. O navio turned, virou, né? Fez uma curva, virou. Sharply é de, tipo, uma curva forte, abrupta, sharply, né? Porque viu o iceberg, turned sharply, para onde? To the left. To the left, to the left. Sabe aquela musiquinha? Para a esquerda. To the left. And hit a huge iceberg. E atingiu, bateu, hit, em um grande iceberg. Huge. Essa palavra aqui, ó. Huge. Tem muito ar colocado para fora. Huge. And hit a huge iceberg. Water began to enter the ship. A água começou a entrar no navio, começou a invadir o navio, né? Enter the ship. In 6 big compartments. Em 6 grandes, o quê? Ele colocou aqui como negrito, mas pra gente é muito parecido, né? Compartimentos.
compartments, tá? Em 6 grandes compartimentos. There were only 20 lifeboats on the Titanic. Tinha apenas 20 lifeboats. Cara, 20 lifeboats, aqueles botes, né? Salva-vidas, os botes lá, né? Onde tinha as pessoas evacuavam o navio. No Titanic. Apenas 20. Isso aqui é uma loucura, cara. Como que liberaram isso, né? Tipo, não tinha regra, não tinha nada. Terra de ninguém na época. If full, então aqui ó, if full, aqui a gente tem um exemplo legal de 2 letras que competem. Você termina a palavra if, terminada em F, e full, começando em F. Né? Então, if full. Qual é a regra que eu sempre falo para vocês? Tira o primeiro, né? A primeira palavra que vem primeiro. Então, esse F aqui do if, pula fora. Então, if full vira if full. If full é como se fosse i full, que é se cheio. Full é cheio, né? Então, ou seja, se o navio estiver cheio, se ele estiver com capacidade máxima, o que acontece? They would be able to take only half of the people on board. Eles conseguiriam apenas dar conta ali de metade das pessoas que estão on board. On board é a bordo. Então, cara, se o navio capacidade máxima, metade não sobrevive, né? They would be able, eles estariam aptos a pegar apenas half of the people, apenas metade das pessoas on board, a bordo, on board. More than 1,500 people died. Mais de 1.500 pessoas morreram, né? Você viu que eu falei, não sei se você deu para reparar aí, que eu falei esse 1.500 pessoas? Ó, 1.500 people, pessoas. Você pode falar 1,500, que é literalmente 1.500, né? 1,000, 1.000. E 500, 500. 1.500, tá? 1.500. 500. Agora, você também pode falar, que é um jeito muito comum que eles falam, que é 100. O 100 é o cento, né? 100 é 100, que é um cento. Um cento é 100. 100. Se você tem 1.500, quantos centos são? É 15 vezes 100. 15 vezes 100, 1.500. Então, em vez de falar 1,500, eles falam 1,500, que é 15, 100, centos. 15 centos, 15 vezes 100, 1.500. Entendeu? Até um certo limite, né, dependendo do número, você vai subindo, aí você já passa para outro número de, né, fica muito complexa essa conta, mas 1.500, sei lá, essa faixa de 1.200, né, 2.200, eles vão fazendo essa multiplicação, entendeu? Então, por exemplo, se fosse 2.200, 2,200. Muito grande, né? Aí o que os caras fazem? 2,200. Ah, se fosse 1.800. Então, 1.800, 1,800. O que eles fazem? 1,800. 1800. 1800 é 1.800. Pegou a lógica? Isso aqui pode parecer meio confuso, mas na hora de falar fica mais fácil mesmo, né? O jeito você escolhe, tá? Se você quiser falar 1,500, beleza. More than 1,500 people died. Agora, se você se sentir confortável e quiser treinar,
né? No começo a cabeça não funciona, porque a gente está acostumado a falar 1.500. Então, 1.000, 1,000. 500, 500. Né? O português vai predominar, tá? Então, agora, é legal treinar isso também, até para você se acostumar com o jeito que eles falam. Como que eles falam? Que é mais comum. Não é que é certo ou errado, é o que é mais comum. More than 1,500 people died. É muito mais rápido, né? More than 1,500 people. Então você pensa no número, aqui é 1.500, então é 1.800, é 18, 18. Se fosse 1.900, 19. E depois 100, 1,900, né? 2,500. Como que é 2,500? 25, 25. 100, então tá, 2.500. É essa a lógica, tá? More than 1,500 people died. Cara, é muita gente, né? Morreram 1.500 pessoas por causa de bot, para ter mais espaço ali para a primeira classe poder andar e não ficar com aquela sensação de ter menos espaço no navio, para passar mais luxo, né, para as pessoas de primeira classe. É basicamente isso, né? It was one of the biggest sea disasters in history. Foi uma das maiores desastres marítimos da história, tá? Então, um dos maiores, one of the biggest. Então, aqui a mesma lógica, né? Big, bigger. Bigger, então big é grande. Bigger é maior, uma comparação. Esse é bigger do que aquele. Esse controle aqui, ó, é bigger do que esse controle. Agora, se eu tenho uma lista de controles e esse é o maior, esse aqui é o the biggest. The biggest. Ou ele pode ser one of the biggest. Ele está numa lista ali, ele é um dos maiores. Também tem essa opção, tá? E o desastre do Titanic was one of the biggest sea disasters in history. Deixa eu te falar o que é um desastre que você não pode deixar acontecer, é você ficar sem falar inglês em 2025. Se você quiser aprender a falar inglês ainda esse ano, link na descrição do Inglês da Vida Real. O meu curso de inglês, onde você tem 7 dias para conhecer o curso e ter acesso e se certificar de que faz sentido para você. Lá você vai encontrar aulas de vocabulário, de gramática, de tudo aquilo que vai te levar a falar inglês, inclusive aulas em pequenos grupos de até 5 pessoas para praticar conversação. Você vai ter acesso a 2 aulas dessa por semana, são 2 horas de conversação direto comigo, certo? Então, não perde tempo, link na descrição e comece a falar inglês esse ano, ainda dá tempo, tá bom? Se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal e também compartilha aqui com os seus amigos no grupo do WhatsApp, da família, manda pra galera para assim a gente aumentar a nossa comunidade e ajudar cada vez mais pessoas, certo? Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.